Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. E Hospital Serrano. Nós gostamos de cuidar de você. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. O programa que é pensado com carinho para trazer sempre informação de qualidade para você. Para que você possa cuidar da sua saúde, cuidar da saúde daquelas pessoas que são importantes aí na sua vida. Nosso tema de hoje é como ter saúde bucal. Então, quando eu falo tema, vocês já desconfiam de quem são os nossos convidados especiais de hoje, né? Com certeza já desconfiaram. Doutor Leandro Matias, olá, tudo bem? Olá, boa noite. Doutor Rafael Hertal, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Sejam bem-vindos novamente. Né? Obrigado. Sempre temos assuntos importantes para falar, né? Sobre essa área de atuação tão importante aí. Falar da saúde bucal, então, é algo sensacional, né? É verdade. Então, tem que ter repeteco sempre por aqui. Agora, nós queremos saber, né, como que a gente pode ter aí saúde bucal e principalmente dicas para quem está assistindo a gente em casa, que possa, né, fazer a diferença realmente. É aquela frase que a gente escuta, né, já há bastante tempo, né, que a saúde começa pela boca, e ela realmente começa pela boca, né? E a gente tem que se observar. Toda vez que a gente vê aqui no programa, a gente frisa muito isso, porque é se observando que a gente começa a descobrir algumas coisas diferentes no nosso corpo. Não só no nosso corpo, mas na boca também. Então, o próprio autoexame, né, de mama, né, que as mulheres tanto fazem e que você tem que fazer o autoexame, né, a sua boca também. A gente deve olhar a nossa boca com um senso crítico e tentar descobrir, olhar se tem alguma coisa diferente dentro da boca. Esse é o primeiro passo, né? Muita gente chega lá na Dentec e, olha, eu senti uma coisinha aqui diferente, às vezes nem é dor, né? É algo diferente, né? Sim. Isso pode ser já um alerta para algum problema que está ali escondido, né? Isso. E às vezes a gente deixa o problema aparecer, né? E normalmente o problema aparecer em boca, a gente fala de dor ou alguma coisa quebrada na boca que esteja incomodando. Verdade. Mas a gente tem que ir um pouquinho mais além, né? A gente tem que observar coloração de gengiva, pigmentação na boca, tentar observar cantos da língua, levantar a língua, observar o céu da boca, palpar o lábio para ver se sente alguma coisa diferente. Isso tudo é importante. Nossa. Né? A gente tem que se palpar, a gente tem que se observar. Verdade. Porque nós somos a pessoa mais interessada em estar com saúde, né? Muito bem. E é interessante falar isso, porque geralmente a gente só, né, faz a escovação, passou o fio dental, deu uma olhadinha, tá ok, vamos embora. E vida que segue. Essa observação realmente é algo interessante para a gente alertar o pessoal que está em casa, né? Com certeza. Ter muita atenção. Agora, qual é a importância dos exames? Então, os pacientes sempre nos procuram, eles já chegam às vezes com algum problema, né? O que está acontecendo com você? Eu estou com uma dor, eu estou com o dente solto, eu estou com um sangramento gengival. Então, o primeiro passo e o mais indicado é a gente fazer um exame clínico. Porém, o exame clínico, a gente não consegue observar tudo no exame clínico. A gente consegue observar 50% do que está ocorrendo. Do que está ali. Os outros 50% eles estão escondidos, né? E a gente precisa verificar através de um exame radiográfico, através de uma tomografia, através de uma radiografia periapical, aquela pequenininha do dentista. Então, esse é o primeiro passo lá na Dentec. Todos os pacientes que nos procuram, na primeira consulta, a gente faz exames desses pacientes, né? E faz o exame clínico para poder, com esses dois diagnósticos, né? Essas duas ferramentas, esses dois diagnósticos, a gente montar um plano de tratamento. E lá na Dentec, todos os exames ali disponíveis para ser bem prático e eficiente, né? Sim. Muito bem. Nós temos vídeos
Temos fotos, vídeos, temos tudo hoje. Temos um monte de coisa. Eu acho que fica bem legal, né? A gente legal que o pessoal de casa... fotos. É verdade. É bom, né? Gostoso isso, porque a gente interage mais. Aproxima e o pessoal acaba entendendo como funciona. Vamos ver esse vídeo que a gente tem dos exames lá da Dentec. Fantástica, que a gente tem a possibilidade de ver uma gama de problemas e solucionar, conseguir mostrar para a pessoa realmente onde está o problema. Então, assim, o paciente chegou, fez um exame panorâmico, que você vê toda a arcada dentária numa imagem bidimensional, e você ainda pode ter a chance de fazer uma tomografia, que ele é tridimensional. Você tem muita informação para você unir junto com a parte clínica, né? Você unir com a parte clínica, se direcionar para onde você acha que tem um problema também, que às vezes a pessoa relata, mas ela muitas vezes também não sabe dizer onde é. Exatamente. Entendeu? Pode ser um ao lado, um dente ao lado, um dente mais à frente. Então, juntando todo esse exame clínico, junto com a anamnese, com a conversa, e junto com os exames complementares, a gente consegue chegar num diagnóstico. Ser mais assertivo nesse momento é muito importante. E legal que não precisa sair lá da Dentec para fazer isso em outra clínica, né? Você já chega Geralmente ali... precisa sair com os pedidos até retornar. E é como a gente já disse aqui algumas vezes, tem muitas pessoas, elas se sentem constrangidas de já ir ali se consultar com a gente, porque já deixou passar um tempo, fica protelando, porque realmente, hoje em dia não, a garotada é mais fácil. Mas tem uma geração que está mais fácil. A geração mais antiga, elas lutam muito ainda para o consultório. E às vezes deixam passar e o problema agravar. Então, às vezes, a própria pessoa tem vergonha de chegar ali e abrir a boca, mostrar qual é o problema. E aí, às vezes, você ter que ainda mandar para uma clínica fazer esses exames complementares, ela já passou por aquele desafio de ir ali. E aí você ainda manda numa clínica, às vezes o paciente vai e não volta. Entendi. Então, assim, isso é uma coisa que eu e o Rafael pensamos muito lá no início. A gente já tem esses aparelhos há muitos anos, que a gente sabia que isso era uma coisa que constrangia demais o paciente, e a gente consegue resolver tudo no ato e consegue fazer um monte de coisa. Outra coisa que a gente faz também, em casos muito grandes de reabilitação, a gente faz todo um exame fotográfico, faz todo um exame da pessoa, como ela está, tanto na parte interna quanto na parte de quando você vê a distância. E aí você consegue fazer um planejamento virtual de como pode ficar o sorriso da pessoa no final, entendeu? Então, assim, isso aí é uma coisa que deslumbra muito a pessoa, anima, a pessoa fica animada de fazer. Sim. E se empenhar nesse tratamento. Sim. E as radiografias, elas são também fundamentais, por quê? Você teve hoje, pela primeira vez no meu consultório, eu fiz uma radiografia panorâmica. Você retorna daqui a um ano para sua consulta preventiva, a gente vai fazer uma nova radiografia e a gente vai comparar uma com a outra para ver se mudou alguma coisa. Olha, que então, interessante. você tem todo o seu histórico lá dentro da clínica, radiográfico também, evolução de trabalhos que a gente fez, evolução de problemas que estavam na sua boca e foram resolvidos ou não. Está tudo lá. Está tudo lá. Registrado. Então, olha só, tá vendo? Eu te avisei que há um ano atrás que tinha esse probleminha. Agora chegou a hora de mexer. Agora o probleminha virou um problemão maior. Você não quis fazer na época. Então, todo esse acompanhamento é importante. Ok, para essa saúde bucal. Todos os pacientes na clínica. Isso é saúde. Isso é cuidar da saúde. Isso é cuidar da saúde. Por falar em cuidar da saúde, qual é a relação direta aí da saúde bucal e a gengiva? A relação está totalmente... tudo junto e misturado. Totalmente ligado. A gengiva, ela tem um comportamento com os dentes, onde qualquer problema que esteja acontecendo no dente, a primeira pessoa a apitar é a gengiva. Então, assim, a gente tem muitas bactérias na boca, né? São milhões de bactérias de tipos diferentes. E essas bactérias, elas se formam todo dia nos dentes.
Então, é uma camada invisível, né, chamada biofilme, que a gente não enxerga ela. Essas bactérias, elas colonizam a nossa boca, fazem parte da nossa microbiota. Então, essas bactérias, todos os dias, elas colonizam a boca, a gente vai com a escova e bagunça aquela colônia ali. Acabamos de escovar, bagunçou a colônia de bactérias, ela volta de novo a crescer na nossa boca. E a gente escova os dentes, bagunça de novo. Quando a gente tem uma higiene deficiente, não escova com muita rapidez, muita pressa e deixa um cantinho sem escovar o outro, ou então a gente não escova dente, esse biofilme ele começa a endurecer, a virar placa bacteriana, a virar tártaro. E a nossa gengiva não gosta dessas bactérias. Quando a gente fala o tártaro, que as pessoas entendem um pouco mais, já são ilhas de bactérias, já são cidades inteiras, milhões de bactérias ali, em contato com a gengiva. A primeira coisa que a gengiva faz era ficar vermelha e começar a sangrar. É a gengivite. A gengivite já é um alerta para as pessoas. Poxa, eu estou passando fio dental aqui, não estou agredindo nada a minha gengiva, a minha gengiva sangra. Está com a gengivite. A gengivite é o primeiro degrau do problema de gengiva, do problema periodontal. Daqui a pouco, se a gente não cuidar, a gengiva para de sangrar e ela começa a entrar nos problemas de saúde periodontal, onde parou o sangramento, a gente começa a ter perda óssea, bolsa periodontal, dentes, aí vai evoluindo cada vez mais, até a perda de um elemento dentário. Às vezes sem uma cárie. Às vezes o dente sem uma cárie, exatamente. Todo esse problema na gengiva. Você teve o problema todo na parte de sustentação ali do dente. Você foi perdendo o osso, vai perdendo a implantação, o dente vai ficando mole, uma hora você perde o dente, às vezes o dente nem uma cárie. Nós temos uma foto aí de um caso de doença periodontal, ó. Que causa? A gente olha a foto rapidamente assim, acha que não tem nada. Mas esses dentes mais alongados do paciente, isso aí justamente mostra o quê? Que a gengiva foi descendo acompanhando a perda óssea desse paciente. Nossa. Então, a doença periodontal, que é a foto anterior, essa aí também tem, mas a foto anterior está mais essa está mais nítida para a gente poder entender, né? A gente vê esses dentões alongados, né? Isso aí é, ó, você não vê gengiva entre um dente e o outro. Isso aí já é um quadro avançado de doença periodontal, onde provavelmente, nesse caso, a gente teve que fazer extrações de alguns dentes ali, porque não tinha mais jeito de cuidar. Ok. Então, a gengiva a gente tem que estar sempre antenado, de olho, sim, porque ela vai indicar para a gente se tem alguma coisa errada. Exatamente. Né? E a gente tem que entender o seguinte, o mesmo sangue que circula lá no dedão do nosso pé, ele circula pelo corpo inteiro. E quando ele passa pela boca, se a gente não tem uma gengiva saudável, essas bactérias estão invadindo o nosso corpo, a gente tem bactéria caindo na corrente sanguínea. Se eu tenho bactéria caindo na corrente sanguínea, eu tenho chance de bactérias circularem pelo corpo e irem para outro lugar, causando outros tipos de problemas. Isso é muito sério. Muito sério. Né? Isso é importante a gente deixar isso aí. E a gente está falando só de gengiva. Só de gengiva. Não estamos falando de cárie, não estamos falando de problema de canal, problema endodôntico, nada disso. Só da gengiva. Só da gengiva. Paciente que às vezes não tem uma cárie na boca, escova o dente, não tem uma tendência a ter cárie, não se alimenta de muito doce, mas tem um problema na gengiva e não prestou atenção. Muitas vezes, nos casos evoluídos desse, antes da gente mexer, a gente tem que fazer um profiláticozinho com antibiótico para poder o sangue estar todo, para ter uma proteção dessa bactéria na corrente sanguínea, né? Para cuidar. Então, esse paciente que chegou lá no consultório, que a gente faz a primeira radiografia, o segundo passo nosso é a gente observar a gengiva desse paciente. Não dá para começar um tratamento odontológico, não dá para começar um tratamento odontológico se esse paciente não tiver uma gengiva sadia. Então, o segundo passo é o tratamento periodontal. É uma limpeza periodontal, que é totalmente diferente de profilaxia, de limpeza. Eu fiz, doutor, é muito comum. Eu fiz uma limpezinha já. Fez a limpezinha é uma coisa, fazer um tratamento periodontal é outra coisa. Vou chamar um intervalo rapidinho, já a gente volta, Show tá bom? de bola. Ó, a gente ainda vai falar sobre cáries, a gente vai falar também, né, sobre toda
a parte onde a gente tem que ficar com a anteninha ligada, tá, gente? Então, não saiam daí que a gente volta já já. Voltamos do intervalo e o nosso assunto por aqui diz respeito à saúde bucal. Um assunto muito importante, com dicas onde as pessoas podem prestar atenção em casa, né? Claro que a gente sabe que tem que passar ali por essa consulta, por essa avaliação, mas é sempre um alerta que a gente traz para o pessoal que está em casa. E nós falamos da gengiva, Sim. mas precisamos falar também das cáries, né? Muita gente fala, meu Deus, nunca tive uma cárie, agora estou com cárie. Então, vamos falar um pouquinho sobre... Muitos problemas ou se direcionam para a gengiva, ou se direcionam para a cárie, ou se direcionam para os dois. Ok. Né? Então, assim, como é que vai começar isso? Tem esse aglomerado de bactéria, no biofilme também, e essas bactérias produzem, elas se alimentam e elas produzem ácidos. E aí começa toda uma desmineralização da parte de esmalte do dente. Essa desmineralização começa com um manchamento branco. Depois começa com pequenas cavitações. E ali a gente está mostrando na imagem. Ó. Tem algumas partes estão mais escuras, começa com a formação de cavidade. E às vezes uma coisa muito perigosa é quando a gente já tem tratamento de canal, né, Rafael? É, aquele dente que tem um dente maiorzão ali, com um tratamento de canal ali em V, assim, ó, a gente consegue verificar uma imagem mais escura ali, que é uma cárie dentária. Na próxima imagem, ó, pode passar mais uma. A gente vai ver em boca isso, ó, através de um espelho lá, a gente conseguiu fazer uma foto muito interessante, ó, um bloco de metal. Ok. E lá ali um buracão ali, ó, o buracão lá no bloco. Aquilo ali é uma cárie. E essa cárie... Mas nesse dente tratado, nesse dente com um canal? Um canal, que é o grande problema, porque o dente que não tem canal, ele vai começar a causar algum incômodo, alguma dor. Então o paciente corre logo para o dentista. O paciente que tem canal tratado, a cárie começa a desenvolver, não causa dor, entendeu? Não causa dor, ele não procura o dentista, é uma cárie escondidinha lá atrás, não dá para ver. Quando eles nos procuram, às vezes a cárie já tomou uma proporção tão grande que não dá mais para salvar o dente. E lembrando que o esmalte é o tecido mais resistente que a gente tem no corpo. Quando ele consegue atravessar o esmalte, a gente tem a dentina, que é a estrutura mais interna, e ela é extremamente macia. Vai embora, entendeu? Ela cresce muito rapidamente toda essa cavidade. Entendi. Então, por isso que estar sempre, né, fazendo essa avaliação observando. É muito importante. Né? Passou um fio dental, está desfiando, essas coisas assim, tem que procurar o dentista. Exatamente. E aí a evolução da cárie, que o Leandro estava falando, ela passou pelo esmalte, chegou na dentina, logo depois a gente tem a polpa do dente, onde é a parte viva, onde a gente tem corrente sanguínea. Então essa bactéria entrou ali em contato, essa polpa morre, então a necrosa, começa a formar bactérias ali, e aí começam as infecções odontogênicas. Aquelas pessoas que ficam com o rosto inchadão. Isso é muito sério, porque muitas vezes pode levar a casos mais graves, onde tem que internar um paciente, porque a gente está em região nobre, nós estamos no rosto, ligado ao cérebro, ligado a né? Uma área super delicada. Exatamente. Então, as infecções odontogênicas, elas são perigosas, elas exigem um tratamento rápido para que isso não evolua para um quadro sério. A gente pensa que poderia ter evitado esse problema lá atrás, Sim. com uma consulta periódica para analisar e se observar, né? Agora nós falamos de canal, que apareceu um canal ali, né? Canal e bruxismo. Vamos falar desses dois assuntos também na saúde bucal? Vamos sim. A gente trouxe umas fotos aí sobre bruxismo, porque o bruxismo acabou virando hoje uma grande pandemia, né? A gente cada vez mais está vendo, esse caso de cima é um paciente com bruxismo severo de anos e anos e anos, que não tratou, teve perda do lado direito de dentes devido a bruxismo. Então ele nos procurou para fazer um tratamento odontológico, para poder recuperar os dentes dele, porque ele já tinha dificuldade de alimentação, dificuldade de estética mesmo, né? Estética, de fala. Exatamente. E nós fizemos aquela, volta só um pouquinho aquela foto, fizemos essa reabilitação oral ali embaixo, ó, que um trabalho natural, né? Bem natural, um trabalho todo em porcelana, e esse paciente usa uma placa interoclusal também para proteger o trabalho e para tentar amenizar esse problema de bruxismo,
que é um problema multifatorial, né? Quando eu falei que é uma pandemia, tudo está se refletindo na boca dos pacientes. Essa próxima foto que a gente pode ver agora aí, ó, olha esses dentes, olha o nível de desgaste desses dentes. Os dentes estão totalmente desgastados. E ao ter esse desgaste, né? todos eles, esse desgaste aí enorme, tem mais fotos dessa paciente, a gente vai verificando, ó, o dente, a parte oclusal, que é a parte de cima do dente, está sem formato nenhum, totalmente liso, né? Isso acontece por quê? Essa ansiedade, são vários fatores que juntos podem levar à perda de dente, a desgaste severo. O tratamento não é um tratamento simples, ó, você perde até dimensão vertical. Olha como é que os dentes sumiram, os dentes de baixo. Sim, todos sumiram. E você perde dimensão vertical, você envelhece, porque você acaba diminuindo essa altura e tem que ser uma reabilitação total, no caso como esse aí. E assim, o que a gente preconiza como tratamento? Documentação fotográfica, né? O que a gente preconiza como tratamento para isso aí? A gente primeiro precisa conversar muito com esse paciente, né, para entender a vida dele, entender quais são os problemas que ele está passando. Às vezes é um período, às vezes é um problema mais crônico. Medicações que o paciente faz uso, que também podem interferir, podem causar isso. Uso excessivo de telas à noite, eu já falei isso em outro programa aqui, antes de dormir, principalmente. O uso de substâncias que podem gerar isso também, como estimulantes de um modo geral, né? Então, tudo isso pode causar o bruxismo. Então, o que a gente tem que fazer? A princípio, a gente faz uma placa interoclusal, né? A ideia é que os nossos dentes não foram feitos para encostar. Nossos dentes foram feitos para encostar na hora da alimentação. Fora isso, é uma parafunção. Você está ali de dia ou à noite. Então, a placa interoclusal, ela vai desmemorizar um movimento muscular que o cérebro está fazendo você apertar, ranger. Então, o uso contínuo dessa placa vai fazer com que a gente tenha essa desmemorização e pare de ficar fazendo esse bruxismo de apertamento, de ranger os dentes. Danificando dessa forma. Danificando. Tem que usar todo dia à noite essa placa, não pode deixar. E depois do uso contínuo dela vai tendo vários benefícios, né? E aí sim, reabilitar o paciente, trazer os dentes para ele que ele perdeu de volta. Para ele poder... Na verdade, quando o paciente usa uma placa dessa, ele já fica extremamente satisfeito, porque é quase que instantâneo. Qualidade de vida, 90% deles, quando voltam para a próxima consulta, eles relatam que a melhora foi gigantesca, que estão dormindo melhor, que estão se sentindo mais com a face relaxada, a musculatura toda relaxada. Então, assim, é um benefício que vale muito a pena para quem tem esse tipo de relato e para quem tem bruxismo, né? Ok, muito bem. Agora, né, depois a gente falar da gengiva, né, das cáries, falar também do bruxismo, vocês podem falar um pouquinho sobre as funções mastigatórias? A gente até mostrou uma foto anterior que o paciente não tinha dente. Quando o paciente nos procura no consultório, a gente tem que pensar, né, saúde, depois da saúde, função. O que é a função mastigatória? É dente para mastigar. Se me falta um dente atrás, como é que eu vou mastigar se falta um dente atrás? Eu tenho que mastigar com o dente da frente. Pode passar nas fotos para a gente vendo. Ó. Isso aí são pacientes que perderam completamente os dentes e a gente teve que reabilitar na parte de cima e na parte de baixo. Trazer mastigação de qualidade novo para esse paciente. Então você imagina, você mancando na rua, a falta de um dente na boca bagunça a boca como um todo, né? Então a função mastigatória é você trazer dente de volta para esse paciente, para poder mastigar de forma correta. Muito bem, muito bem. E a parte estética nessa história toda? A gente viu muita coisa ali que a gente às vezes fica assim, impressionado, né? Nossa, perdeu o dente, o desgaste. Mas quando a gente vê esse dente ali no lugar, esse trabalho, essa parte estética é muito importante, relacionada à saúde também. A parte estética ela é muito importante, mas a função e a saúde vem em primeiro lugar. Saúde primeiro. Temos essa ordem. Exatamente. E às vezes a pessoa procura o contrário. A pessoa quer um tratamento estético sem ter saúde na boca.
Não dá para fazer. Primeiro tem que ter saúde para a gente ter Já chega estética. com aquela pressa de ter logo essa estética em dia, mas temos que lembrar que tem todo esse passo a passo, Sim. os exames, essas Exatamente. avaliações. E aí ninguém melhor para falar da estética bucal do que o Leandro, que é ele lida o dia É o inteiro cara, na né? clínica É o cara para falar de disso. estética. A gente trouxe até um Trouxe caso uma. que a gente pegou lá para mostrar um pouco rápido, assim, uma mudançazinha rápida de sorriso, né, Leandro? E muitas vezes a gente consegue fazer uma mudança numa única sessão, com provisórios, né? Ok. Então, O provisório esse nada chegou mais lá. é do que uma maquete de uma casa que você vai mostrar para a pessoa, você vai montar e daqui a 15 dias, uma semana, o paciente vai sentir, vai ver como usou, como é que tá. E eu mesmo também, como eu posso melhorar, o que a gente pode melhorar. E aos poucos a gente vai fazendo, vai fazendo toda a parte estética até a hora que o paciente se sente bem. Você fala, não, cara, é isso que eu quero. E você também, né? Vamos replicar isso agora em dentes definitivos? Vida real Em agora? cerâmica, em porcelana. Sim. E aí a gente consegue replicar. E a gente trouxe os casos para mostrar. Nossa, olha, né, tava sem um dente, como faz a diferença, como né? faz, né, a diferença. E aí, vários casinhos, nem sempre a estética está tão fácil de se fazer, porque devido às perdas ósseas, né, Ok. por conta dos problemas periodontais. E sempre que o paciente quer muito fazer tudo que a gente propõe, cada vez fica melhor o tratamento, porque você tem uma infinidade de recursos, que lógico, às vezes é um investimento que você faz em você, mas quando o paciente te dá a liberdade para fazer tudo o que você pode fazer, é uma maravilha. Pronto, Porque o aí você resultado. tem todos os recursos a seu favor. Muito bem, muito bom mesmo. Então a gente fala um passo a passo, aí, um caminho a ser trilhado, para depois estar com esse sorriso aí bacana, Sim. mas com saúde principalmente, né? Com certeza. Essa é sempre a missão. Bateu lá na Dentec, vamos ver como é que está essa saúde. Depois vai fazendo essa análise de como melhorar esse sorriso, né? E às vezes a pessoa chega já com um sonho, né? Sim. Que mexe muito com o sonho também, né? Quero aquele dente todo branquinho, quero o dente assim, assado, ou igual esse aqui. Mas a nossa função é justamente essa, a função de orientar os pacientes. Ninguém tem a obrigação de saber isso. Por isso que a gente acha sempre importante vir aqui, transmitir um pouco do nosso conhecimento para as pessoas, justamente para poder tentar orientar. Mas quem vai dar essa orientação mesmo é o profissional na cadeira. Então, assim, não há problema nenhum em você buscar estética. A gente vai falar, ó, beleza, legal, vamos fazer a estética sim. Mas primeiro, vamos fazer uma terapia periodontal? Vamos fazer primeiro, corrigir essas cáriasinhas que você tem em boca. Olha, tem um canal ali para fazer. Ó, tá faltando todo um dia, dente né? aqui. Tão Vamos bom, fazer isso né? primeiro. Entendeu? Então, assim, a orientação. Quando o paciente aceita a nossa orientação, o nosso planejamento, tudo fica mais fácil. Exatamente. E o trabalho, acaba que o trabalho definitivo dura muito, muito, muito mais tempo. Porque você vem diminuindo os problemas que são... Você diminui a flora bacteriana do paciente. Você resolveu o problema de gengiva, você resolveu o problema de cárie, você resolveu o problema de canal, o paciente está apto a fazer os trabalhos definitivos. É lógico que muitas vezes aparece o paciente fazer estética e é só estética. Entendi. Tá Cada lá. um vai pensar que todo paciente for lá tem que fazer periodontia. Não. Só vai fazer periodontia quem precisar fazer periodontia. Quem não precisar não vai fazer periodontia. Muito bem. E o endereço, rede social, chegou a hora da gente convidar o pessoal para conhecer a Dentec de perto, né? Então, nós estamos na rua Luiza Engert, número 1, cobertura 501. Mas onde é a rua Luiza Engert? Adoro que ele sempre fala isso, né? Mas é porque é a deixa pra gente Primeira. saber. Primeira rua à direita da Alberto Browne. Entrou à direita, Augusto Cardoso. tem uma perfumaria em cima, edifício Rio Roma. Não tem erro. Dentec, na cobertura. Você entrou no Augusto Cardoso, primeira transversal. Tem a perfumariazinha. Com a vista linda das montanhas de Friburgo. Então, até a próxima, né? Porque Isso. temos assunto para trazer Muito aqui assunto, no Muito Mais muito Saúde. assunto. Muita coisa bacana para levar para o pessoal de casa. Obrigada, tá? Tá bom, Obrigado obrigado a você. vocês. Gente, bom demais. E quando a gente tem assim foto, vídeo, a gente acaba entendendo, visualizando como acontece, como é. Isso é muito legal. Né? Então a gente sempre agradece aí a Dentec sempre trazendo informação de qualidade para todos nós. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo Muito Mais Saúde.
muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo sempre.